No pequeno vilarejo de São Bento, onde todos os moradores se conheciam e a vida seguia em uma rotina pacata, um mistério antigo pairava sobre as ruas. Nas noites sem lua, a escuridão parecia ganhar uma intensidade própria, e um som peculiar começava a se manifestar. Era um zumbido baixo e quase imperceptível, que emanava do nada e causava arrepios em quem o ouvia. Esse som enigmático parecia carregar um peso no ar, uma sensação palpável de que algo sinistro estava prestes a acontecer. As luzes das casas piscavam intermitentemente e os animais, normalmente calmos, tornavam-se inquietos e agitados. O zumbido não cessava, persistindo e se intensificando a cada noite, como se estivesse determinado a perseguir aqueles que tentavam ignorá-lo. Dona Joana, uma das moradoras mais antigas do vilarejo, começou a compartilhar histórias sobre um homem que havia desaparecido há muitos anos. Ele era o responsável pelo sino da igreja, que nunca mais soou desde sua partida. Segundo Dona Joana, o espírito do homem desaparecido ainda vagava pelo vilarejo em busca de redenção. Com o passar dos meses, ocorrências cada vez mais misteriosas começaram a se desenrolar. Padres e outros habitantes que se atreviam a entrar na igreja desapareciam, sem deixar rastros. A história tomou conta da comunidade, e a ideia de que o espírito do homem estava ligado ao som misterioso aumentava o temor entre os moradores. O medo espalhou-se rapidamente por São Bento, levando os residentes a evitar sair de casa após o anoitecer. Todos temiam que o som misterioso fosse um aviso da presença do espírito inquieto. Até mesmo os mais céticos começaram a reconhecer que algo estava profundamente errado. Sussurros e olhares desconfiados alimentavam o clima de terror, e a sensação de que algo maligno estava à espreita tornou-se uma constante nas vidas dos moradores. A atmosfera de desconfiança e medo crescia, enquanto a cidade lutava para entender e enfrentar o mistério que assombrava suas noites. Certa noite, impulsionado por uma coragem e curiosidade incomuns, Marcos, um jovem destemido, decidiu que desvendaria a origem do som misterioso que assombrava São Bento. Ignorando os apelos de seus pais para que permanecesse em segurança, ele saiu de casa munido apenas de uma lanterna. À medida que caminhava pelas ruas desertas do vilarejo, o zumbido parecia crescer em intensidade, reverberando em seus ouvidos e criando uma sensação de urgência. Cada passo que dava parecia aumentar a pressão, como se o som estivesse guiando seus movimentos. O silêncio opressivo das ruas fazia seu coração bater mais rápido, e a sensação de que estava se aproximando de algo aterrorizante se intensificava. Seguindo o som crescente, Marcos chegou ao centro do vilarejo, onde a igreja abandonada se erguia como uma sombra sinistra contra o céu escuro. Ele sabia que a igreja era o local mais óbvio para investigar, mas a ideia de entrar ali era profundamente aterrorizante. O som agora era quase ensurdecedor, parecendo emanar das próprias paredes da igreja, uma cacofonia de horror que se misturava ao ambiente sombrio. Com mãos trêmulas e uma coragem cada vez mais vacilante, Marcos empurrou a pesada porta de madeira, que rangia em protesto à sua abertura, revelando o interior escuro e ameaçador. Dentro da igreja, a escuridão era quase total, com exceção de um fraco brilho vindo do altar, que parecia convidar Marcos para um encontro com o desconhecido. O ar ao redor dele se tornava cada vez mais gelado e pesado, uma sensação palpável de presença que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Marcos avançou com cautela, seu coração acelerado e a respiração curta, enquanto se aproximava do altar. O brilho fraco parecia ser a única fonte de luz, em meio à escuridão quase completa, e o zumbido se intensificava a cada passo, como se estivesse prestes a revelar um segredo aterrorizante que havia permanecido escondido por muito tempo. À medida que Marcos se aproximava do altar, seu coração disparou ao avistar uma figura em pé, com as costas voltadas para ele. O medo paralisante o impediu de se mover ou falar.
A figura lentamente se virou, revelando um rosto pálido e uma expressão vazia, como se seus olhos refletissem um abismo sem fim. Marcos reconheceu imediatamente o homem desaparecido, o antigo responsável pelo sino da igreja, mas algo estava terrivelmente errado. À medida que o brilho fraco da lanterna iluminava melhor o local, Marcos percebeu a presença de todos aqueles que haviam desaparecido ao longo dos anos, agora estarem ao redor da figura, como sombras etéreas que esperavam pela próxima alma perdida. Antes que Marcos pudesse reagir, a figura falou com uma voz que parecia ecoar de todos os cantos da igreja, carregada de uma gravidade sinistra. Você nos encontrou, mas agora está preso aqui conosco. O zumbido que havia perturbado São Bento cessou abruptamente, e a última sensação que Marcos experimentou foi o frio cortante do vazio ao seu redor, uma presença opressiva que parecia consumi-lo por completo. O medo e a desesperança invadiram sua mente, enquanto a escuridão envolvia o espaço, selando seu destino com a sensação de estar preso eternamente na mesma agonia que aqueles que vieram antes dele. Na manhã seguinte, os moradores de São Bento perceberam o silêncio absoluto que havia tomado conta do vilarejo. O som misterioso, que os havia atormentado por tanto tempo, havia finalmente desaparecido. Mas Marcos também estava desaparecido. Seus pais, em um estado de desespero e angústia, procuraram por toda parte, mas a única pista encontrada foi a lanterna caída na entrada da igreja. O vilarejo, embora retomando sua rotina, agora via a igreja com uma nova aura de terror e desconfiança. A igreja, evitada por todos, parecia mais sombria do que nunca, e com a próxima noite sombria, o zumbido mortal retornará, aguardando a próxima vítima que, como Marcos, sucumbirá à tentação de descobrir o que se esconde nas sombras.